A Aventura do Felpudo. Lembra que se vocês derem uma busca lá por Tito Petri no site do Scratch, vocês vão achar todos esses projetos aqui que eu publiquei eles, tá? Então ele vai te levar para essa página aqui e aí vocês conseguem aí acessar todos os projetos, baixar o projeto, né, abrir, ver como ele foi feito, né? Então beleza, então o Felpudo, ele tá chegando bem perto aí da namorada dele, da Fofura. Ele sente que ele tá chegando perto. E o próximo desafio que ele vai ter aqui vai ser essa fase aqui, ó. Vamos entrar pra gente ver. Então vamos dar uma jogada aqui no próximo minigame que o Felpudo vai ter que enfrentar, que é um clone do clássico Timberman para o celular, né? Para o Android, para o iOS. Então a gente vai criar aí um jogo inspirado nesse grande clássico. Vamos testar aqui o jogo então, para a gente ver como que ele vai funcionar. Então ele vai ser o primeiro som que a gente vai implementar um pouquinho de música, de som, né? E também a gente vai usar uma variável na nuvem, né? Para fazer o recorde do game, ok? Então vamos iniciar o jogo aqui. Então a regra do jogo aqui é a seguinte, ó. Você clica do lado direito ou do lado esquerdo da tela, ou vai com a setinha do mouse, as setas do teclado para a esquerda ou para a direita, e ele vai dar uma pancada ou na esquerda ou na direita do barril, né? Lembra que se você deixar ele muito tempo parado, a sua barra de energia vai diminuindo, ok? E a cada pancada que você dá, você aumenta 2 unidades aqui na barra. 2 ou 1, não me lembro. Se a sua pontuação for a maior, ele salva no High Score, ok? E lembra que existe aqui só meio que, até me confundo um pouco, quando você dá a pancada, você tem que estar verificando sempre o próximo inimigo para ele não cair na sua cabeça aqui, tá? Então sempre que você der a pancadinha aqui, você tem que ver se o próximo está com a lança ou para a direita ou para a esquerda. Vamos jogar mais uma vez aqui para a gente entender um pouco mais, ó. Então ele tá aqui em cima, ó, se eu bater aqui ele vai cair na minha cabeça, né? Então eu bato. De novo. Então eu troco de lado antes ele cair na minha cabeça. Só mais uma vez, só para a gente se divertir um pouco mais. Ok? Então, esse aqui vai ser o game que a gente vai fazer. Eu usei uma música aqui de um dos jogos aí do Super Mario. Acho que é do Mario Party, do Nintendo Wii, se eu não me engano. Essa música eu também achei ela aqui pelos projetos do Scratch. Alguém colocou lá, aí eu baixei a música e ela veio no projeto, né? Pra vocês verem o tanto de coisa que a gente pode achar aí. Ok? Para fazer esse jogo aqui, a gente vai ter esses recursos, tá? Felpudo parado, dando uma pancada. O inimigo, a gente vai espelhar essas imagens, né? Para fazer as posturas invertidas, né? E um barrilzinho vazio. Ok? O barril vazio você pode bater ele de qualquer lado, né? Legal.
Então, vamos criar um novo projeto aqui para a gente iniciar esse game. Então, vamos lá, ó. Ele está criando meu projeto aqui. Não quero gatinho, não quero nenhum som que eu tenho aqui. E vamos então fazer o upload das imagens. Eu vou usar esse background aqui mesmo. Que ele demora um pouquinho aqui para importar. Os atores eu vou ter que trazer eles aqui. Eu vou também usar o mesmo HUD, né? Que a gente já usou para os outros games. Nesse frame aqui do palco eu não preciso do background branco, ó. Então na verdade eu tinha que ter arrastado ele para cá, né? Aqui ele criou um ator. Também demora um pouquinho aqui. Ok, eu não quero esse ator não, deixa eu apagar ele daqui. Legal. Bacana, vou posicionar o HUD aqui. E eu vou fazer um upload dos outros atores aqui. Deixa eu pegar o caminho dessa pasta. Então lá, eu quero o felpudo parado no idle. E eu vou adicionar mais uma fantasia para ele aqui, né? Eu subo uma segunda imagem que é ele batendo. Bacana. Preciso de um outro ator, que vai ser o barril. Eu vou querer o barril normal e outra fantasia, né, que é o inimigo para o lado. Depois a gente consegue espelhar esses caras aqui para ter o efeito dele flipando. Lembra que você precisa para isso ir lá na informação dele e deixar a rotação deles para somente na horizontal, né? Ok? Legal. Eu acho que ele zoou minha imagem do fundo aqui. Não era esse background que eu queria. Deixa eu carregar um outro background que eu tenho aqui. Pode ser esse aqui, ó. Esse bem sinistro aqui, bem para rolar um suspense aqui no final do jogo, que a gente está quase chegando lá, hein? Bacana. Então, a gente já tem aqui os nossos atores, né? Por enquanto eu não vou colocar música, não vou colocar som, nada. Isso aí a gente vai deixar para o final, tá? Então, vamos lembrar só da gente salvar o nosso projeto aqui também. Olha lá, Timberman, felpudo. Ok? Então, salvei o projeto. Por enquanto a gente para por aqui. Próximo vídeo a gente vai começar a colocar as ações na nossa cena. Vai ser uma função na cena, né? Na raiz da cena aqui. Deixa eu apagar esse background, eu não quero ele. Nessa função, então eu venho aqui nos scripts, vou criar um evento para quando iniciar a cena. Então, olha lá, quando clicar no verdinho, o que ele vai fazer? Ele vai criar a coluna de barris para mim. Então eu preciso ter um for aqui, eu preciso ter um loop que vai colocar barril sobre barril aqui e vai dar uma distância de um barril para o outro. Ok? Se a gente clicar no barril aqui, ó, e lá na fantasia dele, vamos deixar setado nesse aqui, a gente vai ver que ele tem 70 de altura, né? Bacana. Então, assim que a gente iniciar a nossa cena, eu vou criar
uma operação aqui. Ó, repita 5 vezes. Crie um barril. Então, se eu executar, praticamente não vai acontecer nada, porque ele vai criar 5 objetos um em cima do outro. A gente precisa de um contador para colocar esse em cima desse, em cima do outro, né? E assim até aqui em cima da tela. Para fazer isso, vamos criar aqui uma variável, que a gente vai estar vendo de todos os atores, número do barril, tá? Então, cada barril que você criar, você vai incrementar 1 ao número do barril, ok? E o barril, quando ele for criado, ele vai ter um evento aqui. Quando ele for criado como clone, quando clicar no verdinho ele some, né? Vamos colocar aqui, ó, esconda. Eu vou até deixar ele aqui do lado. Que a gente vai ver ele sumir e ser criado aqui no meio, né? Quando ele iniciar como clone, a gente mostra, posiciona ele aqui ao centro, ó. Vamos já usar aqui o vá para, né? X pode ser 0, Y menos 140. Ok. Então, quando iniciar, ele já aparece aqui no meio. Eu só vou tirar. Pode deixar ele lá mesmo, então. Não precisa mostrar ele, não. Ok? Então, quando eu clicar aqui em iniciar, ele vai ser escondido. Quando ele iniciar como clone, ele vai para o 0 e o Y140, só que esse valor a gente vai multiplicar pelo número do barril, que a gente incrementou de 1 em 1, né? Então, para isso a gente precisa aqui de uma operação, pode ser 1 vezes, número do barril, vezes 70. Então, percebe que a partir daqui, ele começou a criar fora da tela, né? Porque cada clique que eu dei aqui, ele já estava adicionando 5 no número do barril. Vamos ao iniciar, o número do barril tem que sempre zerar, né? Então, beleza. Então, ele criou um no 70, um no 140 e foi criando aqui na vertical. A gente só precisa dar um offsetzinho nele para ele descer aqui para o menos 140, né? Era esse valor que ele tinha aqui. Então, vai ser esse valor aqui menos 140. Vamos ver o que está acontecendo. Então, até aqui, bacana. O número do barril a gente pode iniciar ele com menos 1. Ok, o primeiro... Ah não, menos 1 não. Menos 1 aqui, ó. Que é o primeiro ele cria na posição 0, né? Porque ele cria todo mundo aqui, adiciona 1. Então o primeiro já vem aqui na posição 0, né? Legal. Então, aqui eu teria que tirar não está dando certo minha conta aqui. Vamos tentar com mais aqui, ó. Então ele inicia no menos 140 mais isso. Legal. Então a gente já tem aí um array de objetos criados, né? Não sei o que eu fiz aqui, minha matemática não deu certo, né? Não é que eu estava usando menos e menos, né? Não. Tinha que ser menos 140 só. Mas enfim. Menos 140 mais esse incremento vezes 70, a gente consegue empilhar um barril no outro. Tá ok?
Cada um desses barris que a gente cria, pessoal, a gente pode adicionar eles em uma lista, tá? Cada um dos barris, ou ele vai estar virado para a esquerda ou para a direita, tá? Lembra que ele tem uma outra fantasia aqui, que é do inimigo, né? Com a lancinha para fora, né? Então, em determinados casos, eu vou querer andar essa fantasia e inverter ele ou não, né? E depois a gente vai adicionar se esse está virado para lá, se esse está virado para cá, ou se ele está no centro, né? Se ele é neutro, tá ok? Vamos fazer assim, ó. Por enquanto, eu vou criar só uma lista. Nessa lista eu vou adicionar, para quem não mexeu com lista ainda, uma lista é como se fosse uma variável, é uma sequência de variáveis, tá? O que eu quero fazer aqui é criar uma lista para eu saber sempre desses 5 objetos aqui, quem está virado para a esquerda, quem está virado para a direita e quem está no centro. Então eu vou criar uma lista para todo mundo, ó. Lista de barris. Ok? Então essa lista aqui ela vai ser preenchida conforme os barris forem sendo criados. E a gente tem que virar o barril, né? Andar um frame ou não, andar uma fantasia ou flipar ele aqui, né? Então para isso, ó, quando ele começar como clone, a gente pode sortear isso, se ele vai estar virado para a direita ou para a esquerda, tá? Então para isso a gente pode perguntar aqui, ó, se... Aí você pergunta aqui, ó, se o número aleatório entre 0 e 2, 0 e 2 não, vamos pôr 0 e 1, for igual a 0, então ele anda a fantasia, ó. Mude para fantasia inimigo, ok? Então aqui, ó, alguns ele vai sortear isso, alguns não, tá? Quando ele muda para a fantasia do inimigo, ó, a gente precisa empurrar ele um pouquinho para frente. Então a gente fala assim, ó, mova 10 passos, mova 15 passos, 17, 24. Ok? Legal. Tá todo mundo empilhadinho ali, certinho, né? Eu preciso chavear essa opção para ele também nascer para o outro lado, né? Então, ao invés dele já entrar aqui direto, a gente pode fazer assim, ó. Dependendo, se ele entrar nesse loop aqui, ó, eu poderia até duplicar ele aqui já. Aí ele cai em outro loop, só que esse outro pode ser um C e um C não. C e C não. Aí ele sorteia de novo. Alguns casos ele muda para inimigo e move 24. Em outros, a gente pode mudar a fantasia para o inimigo, girar ele para o outro lado. Então, ó, aponte para a direção 180. Lembra que eu já configurei a rotação desse ator aqui. E mova menos 24. Não, se bem que ele vai estar invertido, ele tem que mover 24 também. Vamos ver. Vamos direcionar ele nessa ação também aqui.
Aqui não era 180, era menos 90, né? É isso mesmo. Então, só confundir os valores ali. Bacana. Então, a gente já tem ele sorteando duas vezes, tá? Aqui eu dei move a 24 nos dois, que ele pode estar até aqui fora, né? Ó. Pode ver que o que pode estar fora desse laço, ó. Opa. Ó, o que pode mudar é só a ponte para 90 e para menos 90, né? Fica mais otimizadinho ali. Legal. Então a gente já está construindo aqui a torre de barris, né? E a gente precisa numerar esses barris aqui, tá? Para a gente numerar eles, a gente pode... Vamos pensar numa nomenclatura. Ó. 0 quando ele está para a esquerda. 1 quando ele está para a direita. Que depois a gente vai associar esse número com o lado do felpudo. O felpudo ele pode estar do lado 0 e 1. 0 e 1. 0 e 1. O inimigo também, só para a gente lembrar. 0 e 1, 0 e 1. E no caso o barril neutro, 2. Ok? Então é só a gente inserir nessa lista que a gente criou. Olha lá, insira alguma coisa, ó, 0. 0 não, 1, porque 90 é para a direita aqui, tá? E eu vou duplicar. 0. Bacana? Então, e também quando a gente iniciar, é legal ele zerar essa lista, né? Então, apague tudo, olha lá, todos da lista de barris. Então, perceba que tem uma gafe, né? Aqui ainda que quando ele vem com o barril neutro, ele não está adicionando nada, tá? Aqui o meu C não vai funcionar, tem que ser um C e um C não. Então eu vou até fazer um gato aqui, ó, só para aproveitar. Isso aqui eu apago. Então é a mesma coisa, tem um C e um C não. Eu vou só substituir ele aqui, ó. C. Ok? É como se eu só adicionasse o C não aqui, ó. Ficou igualzinho, mas com o C não aqui no final. Se não acontecer nada disso, quer dizer que o barril ficou neutro, então a gente usa ele aqui, ó. Insira 2. Aí eu sei 0 para a esquerda, 1 para a direita e 2 no centro. Então, com isso, ó, a gente vai ter uma lista que ela começa no 1. 1 é referente ao primeiro barril que está aqui embaixo, tá? Tá invertido isso aqui. Mas, ó, 2... Não, se bem que tá ao contrário, né? É, porque ele começa a criar o barril de baixo para cima. Então, 2, 1... deixa eu ir de novo só para não me confundir. Não, é isso mesmo. Ó. Então, 1 é 0, olha lá. 2, que é o neutro. O 3 é 1 para a direita. 2 e 2. Legal? Se a gente quiser inverter essa lista, você pode ver que na hora que a gente insere o número, a gente pode inserir ele tanto no último quanto no primeiro. Ó. Então, nesse caso, inverteria aqui, ó. O primeiro, ó, 1, 1, 0, 0, 0. Tá? Bom, aqui na verdade tanto faz, vai mais da nossa cabeça, aí vai mais da gente lembrar. Mas lembra que são duas formas diferentes de se manipular essa lista, tá? Eu acho que da outra vez que eu fiz esse exemplo, eu estava usando dessa forma, inserindo o número sempre na última posição, tá? Porque se você insere na primeira, ele empurra todos os números para frente. Então, sua lista acaba ficando ao contrário, tá? Então, vamos só perceber isso. Vamos parar esse vídeo por aqui.
Por enquanto o que a gente fez foi criar uma rotina que repete 5 vezes, cria o barril, adiciona um número aqui, e aí ele cria de baixo para cima aqui os meus barris, com essa rotininha aqui, e aí vai incrementando a posição deles, tá? Só mais uma coisinha aqui, os 3 primeiros barris, eu quero que eles sejam sempre neutros, porque senão, ó, vai ter caso, ó, que o inimigo já nasce matando o felpudo aqui, não pode, tá? Então a gente pode perguntar aqui, ó, ele só vai entrar nesse C aqui se esse número igual a 0 e, então vamos colocar aqui um e o contador, né, o número do barril for maior que 3, aliás. Então vamos colocar aqui um maior que 3, número do barril. Opa, peraí que eu fiz errado aqui, hein? Aqui. Legal, então é isso aqui que a gente vai ter que ter. Pode até deixar o mostra no final aqui. Legal. Pode ver que os 3 primeiros sempre vão ser neutros, né? Sempre vão ser 2. Na verdade, esse número começou com -1, né? Então vamos colocar ele maior que 2. Para o terceiro já sair para esse lado aqui ou para o outro, né? Legal, mas pode ver que os 3 primeiros sempre vão sair o barril neutro, né? Então beleza, a gente já começou, já criou os atores, já populou aqui o início da cena. Próximo passo é a gente fazer a ação de bater ele aqui e disparando os barris para um lado e para o outro. Criou a pilha, né, dos blocos. Agora a gente precisa fazer a ação para quando... Eu vou usar aqui a setinha para a direita e para a esquerda, tá? Que é até mais legal de jogar nesse caso aqui do que o mouse. Mas quando a gente clicar para a direita e para a esquerda, o felpudo tem que dar a pancada e depois voltar para o normal, tá? Então eu vou pegar aqui o personagem, eu já vou deixar ele na posição normal. Se a gente... Vamos criar um script aqui, ó. Vamos lá, quando ele iniciar, a gente posiciona ele onde ele está aqui, ó. Legal. A gente aponta ele para 90, né? Porque às vezes ele pode parar do outro lado. Legal. E vamos já criar 2 eventos aqui, ó. Quando a tecla esquerda e direita for pressionada. E a gente pode criar um evento. Vamos chamar esse evento de anima. Ele só vai cuidar da animação do felpudo, tá? Então, eu disparo aqui, ó, anima felpudo. 2 vezes vai chamar essa função, tanto da esquerda quanto da direita. Essa opção aqui, o que ela vai fazer? Ela vai mudar a fantasia para beat, que é ele batendo, né? Ele vai esperar, sei lá, 1/4 de segundo, 0,25 segundos. E ele vai mudar de volta para idle. Ok? Então, quando eu apertar para a direita, olha lá, ou para a esquerda, ok? A gente, quando está fazendo um joguinho aqui, a gente precisa deixar ele à prova de bugs, né? Que é a coisa mais difícil, na verdade, no jogo, é polir
isso daí deixar ele redondinho, né? Aqui se eu ficar apertando muito, ó, o felpudo não sai dessa pose, porque ele dispara esse evento várias vezes, né? O ideal seria a gente controlar esse movimento aí, tá? Então, como que a gente pode controlar esse movimento? Eu posso criar uma variável só dentro do felpudo mesmo, ó, só para esse ator apenas, e ela vai chamar pode bater, tá? Ele só vai entrar nesse laço aqui quando o pode bater tiver positivo, tiver 1, né? É 0, quer dizer. Então, cada vez que ele entrar aqui, ele já muda, ó, pode bater para 1, ok? E depois de 0,25, ele volta o pode bater para 0. E ele só vai disparar essa função daqui se o pode bater for igual a 0. Ok? Então, é isso aqui. Então ele vai bater, vai esperar voltar, e aí ele chaveia a animação, a variável de volta para 0, e aí você pode bater de novo, tá? Então se você ficar apertando várias vezes, pode ver que ele pelo menos volta antes de bater de novo, ok? Quando eu apertar para a esquerda e para a direita, você tem que reposicionar ele aqui ou aqui, tá? Então a gente pode duplicar isso aqui. Aqui ele está do lado esquerdo. Então seta para a esquerda, ele fica aqui. Seta para a direita. A gente vai ter que achar o X dele aqui. Vamos pôr aqui 69. Direção menos 90. E só um anima aqui, né? Então é basicamente a mesma função, só trocou a posição e a rotação dele, né? Vamos ver se dá certo. Beleza. Então eu já estou batendo de um lado para o outro. Já estou controlando aqui o meu personagem. Ok? A hora que eu quiser colocar o som, lembra que a gente já tem aqui a funçãozinha de animar ele. Fica fácil disparar o somzinho aqui, mas depois a gente coloca. Ok? Então bacana. Próximo passo aí é a gente fazer esse barril ser animado, né? Jogar ele ou para a esquerda ou para a direita, dependendo de onde eu der a pancada nele, né? Então vamos por enquanto esconder essas variáveis aqui, salvar meu projeto e até o próximo vídeo aí para lá, tá? Então para fazer isso, ó, aqui no felpudo, que é onde a gente tem o evento de clique, a gente tem que disparar também o evento no barril, né? De tomar a pancada. Vamos então criar aqui, ó, evento, quando receber, toma pancada, tá? Então, esse é o evento que o barril vai receber. Vamos por enquanto deixar aqui só um deslize por um segundo até a posição Y, X300. Então, quando ele receber, toma pancada, ele faz essa animação, e o felpudo quando bater, ele tem que enviar esse evento, tá? Então, esse evento ele pode ser enviado aqui de qualquer forma, para a esquerda ou para a direita, ele vai ter que disparar o evento, toma a pancada, e o barril na hora lá que vai decidir se ele desliza para a direita ou para a esquerda, tá ok? Aqui, ó, a gente precisa verificar de que lado veio a porrada, né? Então a gente vai fazer o seguinte, o felpudo ele tem que ter, o felpudo não, uma variável global, a gente vai ver em todo mundo ela, né? Essa variável ela vai ser vista pelos atores, ela vai chamar lado felpudo.
ok? 0 o felpudo aqui, 1 ele está desse lado aqui, ok? Na hora que ele bater aqui na esquerda ou direita, a gente chaveia essa variável. Então, mude, antes de animar ele, ó, aqui ele bateu na direita, então é 1. E aqui ele bateu na esquerda, então é 0. Então, lado felpudo, lado felpudo. Então, vamos testar aqui. Ó, um clique ele está animando todo mundo. Tá? Isso aí mesmo. Aqui a gente pode chavear se a pancada veio do lado esquerdo ou lado direito agora. Então, preciso de um C e um C não. Ficou na pancada do lado esquerdo, ó. Então, se o lado do felpudo for 0, quer dizer que ele está do lado esquerdo, então você vai para o lado direito. Se não, se bem que eu quero 0,25 aqui, para ele ir rápido, né? Aqui menos 300, ok? Então, bati do lado direito, foi tudo para o lado esquerdo, bati do lado esquerdo, beleza? Quando o barril chegar aqui no final, a gente pode também apagar o clone, né? Aqui no caso ele vai apagar todo mundo. Mas beleza. Esse evento aqui do toma pancada, ele só pode ser aplicado no primeiro barril, tá? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o primeiro barril e os outros a gente vai reposicionar eles 70 pixels para baixo e vai criar um novo aqui em cima, né? Então, para a gente verificar se isso daqui vai acontecer, a gente pode pegar aqui, lembra que a posição desse cara aqui é 0. Aí ele desceu 70, desceu, aqui é menos 140, né? A gente pode verificar a posição dele. Ó, se a posição em Y for menor, vamos dizer aqui menos 100, então eu pego aqui a posição em Y e o lado, o lado do felpudo 0, né? Então a gente sabe que é um barril aqui de baixo, o lado é 0. Não esquece isso aqui. Aqui o lado 0 é esse, o lado 1 é esse aqui. Tudo isso aqui tem que estar no C, posição em Y. Ok? Que aí se a posição em Y for menor que menos 100, quer dizer que é só esse daqui, né? Aí sim ele executa. Vamos ver. Beleza, ele só pegou o primeiro barril. Ó. Ok? Bacana. Quando a gente iniciar também a cena, é bacana a gente zerar o lado do felpudo, ó. O lado felpudo 0. Beleza. Eu não quero ver essa variável. O barril, depois que ele sofrer essa animação aqui, ele precisa... Os outros precisam ser reposicionados, né? Então, a gente pode criar um evento aqui. Reposiciona barril. E ele vai ser disparado. Ó, se ele entrou aqui, quer dizer que ele atingiu alguém. E aí você dá aqui, ó, reposiciona barril. O reposiciona barril, ele só pode funcionar para quem está acima de menos 100, né? Então a gente verifica de novo
Ó, se a posição em Y for maior agora que menos 100, bacana. Se ela for maior que menos 100, a gente tem que andar esse barril para baixo em 70, né? Então a gente fala assim, ó, deslize por 0,25, o x é o x dele mesmo, posição em x, o y é a posição em y menos 70. Então, posição em y dele mesmo, menos 70. Vamos ver. Não chamei o reposiciona barril, né? Por isso que não aconteceu nada. Então, deslizo ele e apago, deslizo e apago. Se bem que eu chamei sim. Vamos ver o que acontece aqui. Então, reposiciona barril. Se for maior que menos 100. Deixa eu só tirar ele daqui para ver. Parece que não está enviando. Vamos ver mais uma vez. Bom, aqui ele está deslizando, mas o que eu preciso... Legal, é isso aí. Eu precisaria verificar a posição dele. Legal. Então eu vou enviar esse evento antes do barril chegar no final da tela, né? Que aí já acontece tudo de uma vez. É isso aí. Então, deixa eu deslizar ele um pouquinho mais rápido para baixo, 0,15. Legal. Então, bacana. Com isso eu já consigo ir eliminando aqui os meus barris da cena, reposicionando eles, né? Então, a gente já gastou um tempinho aqui para chegar nisso. O próximo passo é gerenciar minha lista aqui. Percebe que os barris foram embora, foram apagados, mas a lista continua igual. E também criar um barril aqui em cima, né? Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo, aí, para a próxima aula. Esses itens da lista, né, que a gente está tirando os blocos da cena, é legal a gente também ir removendo eles da lista aqui, né? Cada vez que você apagar um clone, você remove aqui, ó, apague o item. Lembra que o primeiro barril, ó, é o número 1, ó, 2, 2, 2, 1, que está virado para cá, e 2 de novo, né? Então, o primeiro que você bate é o número 1 da lista. Então, você fala aqui, ó, apague o item 1 da lista de barris. Ok, se bem que isso eu acho, vamos ver, dá para fazer isso até na hora de reposicionar. Porque aí ele já dispara o mesmo evento, né? Vamos ver.
como esse evento ele foi disparado em todos os barris, né? Ele apagou todo mundo. Então não é aqui não. Então é isso aqui, ó. Quando ele recebeu toma pancada, ele já apaga aqui ele da lista. Então percebe que ele está apagando duas vezes o ator da lista. Ó. Ele está apagando 2 itens da lista. Também não deu certo. Ele tem que, na verdade, acontecer ou aqui, né? Então, vamos colocar um aqui e o outro aqui. Vamos ver se dá certo. Também não. Esse evento aqui ele é disparado em vários atores ao mesmo tempo, tá? Então por isso que ele está dando a execução dele mais que uma vez, né? Vamos fazer assim. Na hora que a gente bater, ó, na hora que a gente clicar, a gente remove ele da lista. Vamos ver se dá certo. Então, na hora que a gente enviar aqui, ó, o toma pancada, ó, a gente pode remover, ó lá, apague o 1 da lista de barris. Vamos ver se dá certo. Legal. Então a gente envia o evento só uma vez. Bacana. E a gente pode também eu acho que antes desse evento mesmo, criar aqui um outro clone do barril, né? Ó lá. Então, cada pancada que você der, ó. Legal? Então, vamos só ver aqui. Aqui, na verdade, ele está criando nessa posição, né? O certo seria ele criar uma para cima aqui. Ele cria sempre na quinta, né? Vamos fazer assim, ó. Ele começou em -1, foi até... Vamos falar para ele repetir 6 vezes. Ok? Então, ele está aparecendo aqui. Eu acho que talvez com 7 ele cubra a cena inteira. Lembra que você só vai ter uma lista maior aqui para gerenciar, para pensar, né? Legal, mas a gente já está aqui destruindo os nossos oponentes, né? Legal, o felpudo já está marretando todo mundo aqui. Eu acho que talvez, vamos deixar ele com 6 mesmo. Tem que fazer uns testes aqui. E talvez fosse legal. Aqui ele está criando, ó, na hora que eu bato ele já cria outro, né? O certo seria ele criar quando chega no final aqui. Ó, você reposicionou. Vamos tentar então uma pequena modificação aqui. Ao invés dele criar o clone aqui, ele vai apagar da lista, beleza.
Legal. E aí ele cria aqui na hora que deslizar. Deslizou e cria um outro barril, né? Mas aqui não vai dar certo porque essa função está sendo disparada de todos os barris, né? Por isso que ele está criando 1 milhão de barris. Talvez nesse evento aqui, ó, quando recebeu toma pancada, só no de baixo, né? Também funcionou, bacana. Tá? Depois a gente vai esconder aqui com a pontuação também, não vai nem aparecer, né? Mas ele já está batendo no barril, aniquilando os inimigos dele e criando ali, manipulando a sua lista, né? Para você saber para que lado que o barril está virado. A gente sabe também qual é o lado que o felpudo se encontra, né? Fica fácil, a gente precisa só verificar essas jogadas aí. Quando ele for jogar, você precisa verificar o número dele com o número do objeto do barril aqui, da lista de barril aqui. Tá ok? Então, isso aí vamos deixar para o próximo vídeo. Lembra que se vocês estiverem gostando aí, se estiver sendo útil para vocês, espero que essas aulas aí estejam acrescentando no desenvolvimento aí dos algoritmos, da lógica de programação. Vocês percebam que eu mesmo que eu já fiz, né, uma vez a aplicação, sempre eu acabei fazendo de outra forma aqui na verdade, né? E a gente sempre vai descobrindo uma forma mais legal, mais rápida, mais otimizada, né, de fazer. Lembra que não existe uma resposta definitiva aqui, né? A gente vai aprendendo, tudo aqui é válido, existem 1000 maneiras de fazer a mesma coisa, né? Então espero que estejam sendo válidas essas aulas aí para vocês, que vocês estejam aprendendo mais sobre lógica e algoritmo e que estejam gostando aí de ajudar o felpudo a salvar a namoradinha dele. Então vamos parar esse vídeo por aqui. No próximo a gente vai verificar o evento, se você bateu no lugar certo ou não, de acertar e errar, né? E depois implementar a nossa barra de energia, que é em jogou certo ou não. A gente vai precisar comparar esse número aqui, que é o lado do felpudo, que é 0 e 1, com o lado da lista de barris. Para falar a verdade, a gente só precisa comparar ele com esse barril aqui. Tá, ok? Quando eu jogar, ele vai jogar esse barril longe. Os próximos eles vão descer. Antes deles descerem, a gente verifica a jogada. Se ele tiver para cá, se o inimigo for 1, é 0, por exemplo, e o felpudo 0, perdeu. Ou se o felpudo estiver do lado de cá, for 1 e o inimigo 1, também perdeu. Tá? Então, vamos aqui na cena principal criar um evento que vai se chamar verifica jogada. Ok? Esse evento ele só vai ser aqui um if grandão aqui. Então eu vou usar aqui um if e else, né? Então vamos pensar aqui, ó. Eu vou querer disparar dois eventos aqui, o acertou e o errou. Então vou colocar aqui, ó, acertou errou. Ok? Então, em casos que ele vai acertar, vamos pensar se o lado do felpudo for igual a 0, vamos já duplicar, que a gente vai precisar de um 1 também. Se ele for 0 e o de cima também for 0, ele erra, não é? Vamos pôr a condição para ele acertar. Então, para ele acertar,
o felpudo tem que ser 0 e o inimigo de cima aqui, que vai ser na verdade o primeiro item da nossa lista, né? Porque esse aqui já vai ter sido apagado. Se esse cara aqui for 1, ele vai acertar. Então o felpudo tem que ser 0 e esse 1. Então a gente usa aqui e para saber se esse cara é 1, a gente usa o igual também e usa o item da lista. Olha lá. Item número 1 da lista, ok? Se for igual a 1, ok? Então a ideia aqui, ó, vamos separar o nosso bloquinho aqui, seria isso aqui, ó. O lado do felpudo 0 e o item número 1 dos barris 1, ok? Isso aqui vai ocasionar um acerto, beleza? Vamos fazer assim, ó. Por enquanto vamos só criar aqui no felpudo, ó, 2 eventos. Deixa eu apagar isso aqui. Vou criar aqui, ó, quando receber acertou, ele fala acertou. E errou, ok? Então vamos verificar aqui se ele acerta ou erra. Ó, felpudo 0, o próximo item 1. Essa verificação da jogada, a gente pode chamar ela daqui, ó. Bom, eu vou chamar essa verificação aqui do felpudo, ó, na hora que ele apertar para a direita ou para a esquerda, se animou ele indo na volta, você pode verificar isso aqui, que o objeto já vai ter sido removido. Então, espere 25 segundos e verifica a jogada. Vamos ver. Olha lá, acertou. Acertou de novo. Errou, errou. Acertou. Olha lá, acertou. Bacana. Então, esse aqui é o evento para quando o felpudo está aqui e o bicho está virado para cá. A gente precisa de uma outra verificação. Ó, esse aqui, eu vou duplicar. Quando o felpudo está no 1, na direita, e o inimigo está no 0. Então a gente pode ter um bloco aqui, ó, ou 1, ok? Então, esses dois aqui. Vou ficar um bloco um pouquinho comprido aqui, ó. Ok? Então é isso aqui. A gente tem o lado esquerdo e o lado direito apenas, tá? Vamos ver se dá certo, ó. Errou, errou. Acertou, acertou, acertou. Ok? O resto está errando porque está vindo no meio. Mas aqui, ó. Ok? A gente precisa de uma outra verificação aqui. Se for esse, ou ainda se o item 1 for igual a 2, né? Então vamos duplicar isso aqui. A gente só precisa de um outro ou. E a gente vai jogar tudo aqui dentro.
Ok, fica até meio difícil de manipular aqui. Vamos ver como eu vou fazer. Opa. Tá meio difícil aqui. Vou fazer assim, ó. Por partes. Aqui. Bacana. Aqui é igual a 2, né? Esqueci. Só desse detalhezinho. Então, beleza. Acertou, acertou. Ó, tô só acertando. Aí vamos errar uma aqui, ó. Se vocês forem perceberem, ele tá pegando esse objeto aqui, ó, na hora de fazer a verificação. Então não é o item 1, é o item 2 da lista, porque provavelmente esse evento está sendo disparado antes de remover o último item da lista, tá? Então, item 2. Beleza, ó, vou acertar, acertou, acertou de novo, vou errar, errou, acertou, ó lá, vou errar, errou, acertou, errou, 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 ok? Então com isso, ó lá, vou errar mais uma, errou, errei, 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 beleza? Então com isso, ó, deixa eu só mostrar aqui o tamanho todo da função, ó, da verificação, né, desse if. Então, se o item 2 for igual a 2, se é o barril neutro, ou aí ele cai entre 2 ou aqui, 0 e 1 ou 1 e 0, né? Ok? Então, esse aqui é o nosso bloco finalizado. Uma verificaçãozinha um pouco grande, mas é uma lógicazinha só, bem simples, né? Quer dizer, é bem simples, mas mesmo assim eu me perco. Tenho que testar mais algumas, bastante vezes aí até conseguir acertar, né? Mas bacana. Então a gente já tem aqui o nosso jogo praticamente acertado já, né? Então o que falta para a gente fazer aqui agora é colocar aqui uma pontuação, né? Usar aqui o HUD para fazer a energia dele acabando, né? E implementar lá o nosso ranking, o fim de jogo, tá ok? Então isso daí a gente deixa para o próximo vídeo. Se vocês estiverem gostando aí do tutorial, dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal e vamos para a próxima parte aí da aventura do Felpudo, que não aguenta mais ser sacaneado, né? Então ele quer destruir os inimigos dele
precisamos terminar mais uma parte da aventura do Felpudo. Então a gente já acertou aqui praticamente a jogabilidade do joguinho do Timberman, né? Vamos esconder aqui essas variáveis, eu não quero. Eu vou criar uma nova variável que vai se chamar pontos. Pontos. Vai ser vista de todos os atores, tá? E muito simples, eu vou deixar ela aqui em cima. Ficar fácil da gente ver. Vou até cobrir ali o vãozinho do barril, né? Pra gente não ver ele sendo criado. Essa variável, toda vez que a gente iniciar, ela vai ficar como 0, beleza? Toda vez que você acertar, então vamos lá no ator do Felpudo, que tem o acertou, ele adiciona mais 1 a pontos. Legal. Quando você errar, eu vou dar só um efeitinho aqui no Felpudo, ó. Mude o efeito de cor para 100. Ok? Vai ficar roxo aqui. Vai falar, vixe, perdi. Ok, bacana. E vamos só testar aqui nossos pontos. Legal. Vou tirar esse acertou aqui, ó. Não precisa, né? Legal. Espera aí que ele vacilou ali, ó. Ok. Legal. Então está funcionando a nossa pontuação. Um pequeno bug ali, não sei o que aconteceu. Mas legal. Então ele já está perdendo, já está pontuando. A gente só precisa, a partir do momento que ele perder, perder de uma vez, né? Senão você continua jogando. Do jeito que ele está aqui, você vai jogando, perdeu. Ele continua jogando. Não é isso que a gente quer, né? Na hora que ele perder, então, a gente vai ter uma variável aqui. Ela pode ser global mesmo. Não, se bem que pode ser só para o Felpudo mesmo, ó. Vai se chamar acabou. Acabou o jogo, tá? A partir do momento que você perdeu, ó, errou, acabou o jogo, vira 1, ok? E a gente só vai conseguir apertar para a esquerda ou para a direita se o jogo não tiver acabado, se aqui for 0. Então a gente pode até acrescentar um C aqui, ou um C, ou um esse E, né? O outro. No caso aqui, ó, quando você apertar a tecla aqui, você pode falar, ó, pode bater e essa variável que a gente acabou de criar, ó, acabou o jogo igual a 0. Opa. Pode bater igual a 0 e acabou o jogo igual a 0. Ok? Porque a partir do momento que acabou o jogo for 1, não vai entrar aqui, não vai executar isso mais. Ok? Então, eu só preciso dessa condiçãozinha aqui, ó. Vamos duplicar ela aqui. Legal. Então, olha lá, morreu. E peraí que eu vi um outro bug aqui também. Ah, claro. Depois que acabar o jogo, quando você iniciar, ele tem que zerar, né? Então,
Logo no início, acabou o jogo. Mude. Não é aqui. Deixa eu apagar isso aqui, não é isso aqui não. É aqui no felpudo mesmo, né? Quando iniciar aqui, acabou o jogo, recebe 0. Era aqui mesmo. Então bacana, eu tenho aqui os eventos de esquerda e direita, né? Vamos fazer mais um teste. E perdeu. Perdeu. Não consigo mais apertar depois que perdeu, ok? Olha lá. Ok, legal. Não quero ver essa variável, então vou jogar mais uma vez. Ó. Pontuou, pontuou. Perdeu. Não consigo mais apertar. Ok? Que acabou o jogo vira 1. Olha lá, errou. Acabou o jogo vira 1. Não entra mais nesse laço, nem nesse aqui. Ok? Então com isso a gente fez aqui o evento do fim do jogo. Ganhar, na verdade, não tem, né? Esse jogo aqui ele é infinito. Até você vai jogando até você errar, né? Mas você perde em dois casos, que é esse aqui, o outro é se zerar a barrinha de energia. Né? Se zerar o Timberman, ele tem uma barrinha na horizontal, né? Mas eu quis aproveitar a nossa programação, então eu vou usar essa daqui. Mas no próximo vídeo a gente implementa essa barra. Ou você faz aquela verificação, né? Ou a nossa barrinha, quando você começa a jogar aqui, a barrinha ela já tem que ir gastando, tá? Se ela chegar no final, a gente perde o jogo também. Cada vez que a gente acerta, a gente incrementa um na barrinha também, ok? Então, para a barrinha ir se consumindo, a gente pode fazer assim, ó. Assim que ela for criada, ó, mude para HUD, número de vidas, a gente pode colocar aqui, ó, repita sempre, espere cada meio segundo, a gente chama o evento perde vida. Ok? Então, a cada meio segundo ele já vai. Ok? Quando o número de vida for menor que 1, ele chama errou. Olha lá, felpudo já morreu, já não consegue mais clicar aqui. Legal. Quando você acertar alguma pancada também, você tem que aumentar esse número de vida de novo, né? Vamos só confirmar uma coisa aqui. Do jeito que a gente declarou aqui essa variável número de vidas, ela é local, ela só pode ser vista no HUD, né? Você pode criar uma funçãozinha aqui, ó. Quando receber, aumenta a vida. Olha lá. Adiciona o número de vidas 2. Ok? Que ele já enche. Legal. Então, olha lá. Acertei. Opa. Na hora que acertar, tem que disparar o evento, né? Então, na hora que ele pontuar, que ele aumenta, adicione 1 a pontos, você dispara o outro evento. Ó. Envie. Aumenta a vida. Legal. Então, estou perdendo vida. Acertei. E tem um bugzinho ali. Vamos ver se eu acho. Então,
Estou aumentando aqui o número de vidas. É bom a gente não passar muito, né? Porque do jeito que está aqui, ó, tá vendo que ela está indo para menos tanto. Se bem que não tem problema, você já perdeu mesmo. Mas conforme você está acertando muito, ó, você está ficando com 10, 11 vidas. Tem que ser no máximo 9, né? Então, adiciona o número de vidas 2 se ele for no máximo 9, né? A gente começa com 9 vidas, então se ele for menor que 7, não, que 8, se ele for até 7, né, você adiciona 2, se não, no máximo 8 aqui, 9, vai. Se o número de vidas for menor que 9, eu posso adicionar 2, tá? Então até 8 você adiciona. Pode até ficar com 10, né? Mas tranquilo. Então, olha lá. Vou ganhando vida, conforme vou marcando ponto. Ok? E se eu parar de jogar, ó, minha vida vai se consumindo até perdi. Ok? Legal. Então com isso a gente já fez o jogo funcionar aí. Já temos mais um desafio vencido aí pelo Felpudo. Ok? Que vai destroçar os inimigos dele. Ele sente que logo ele está chegando na fofura. Mas ainda falta aí alguns detalhes para a gente fechar esse joguinho aí. Eu vou só colocar uma música e um ranking aí. Um ranking não, um high score, né? Um recorde que vai ser salvo na nuvem, tá ok? Mas isso a gente faz nos próximos vídeos. Vamos só adicionar aqui um high score para o nosso jogo. O high score ele é assim, ele é o recorde que alguém fez aqui, né? Para a gente adicionar o recorde eu vou usar uma variável que vai ficar gravada na nuvem. Ela fica gravada lá no servidor do Scratch e o seu game puxa de lá esse dado, né? Então, para isso eu vou criar uma nova variável e vou chamar ela de record, tá? Deixa ela armazenada no servidor, na nuvem, e vai ser vista de todos os atores. Legal. Ok? Ele fala que só pode números, então não posso gravar uma palavra, uma lista, né? Mas por enquanto, por hora, é só número que a gente consegue gravar na nuvem. Então, essa variável record eu já vou, logo que a gente iniciar aqui, eu vou esconder ela aqui, ok? Ela não vai ficar aparecendo no jogo. E ela só vai ser gravada no fim do jogo. Ó. Então, no evento que ele fala perdi, na hora que ele fala perdi, a gente pode conferir aqui, ó, se a pontuação final, né? Porque aqui acabou o jogo, você não joga mais. Se essa pontuação for maior que o recorde, ele grava o recorde. Então a gente confere por aqui, ó. Se um número for maior que o outro, ó, vamos lá, se pontos for maior que o recorde, opa, vamos fazer assim, ó, vou deixar ele falando perdi, e aí no final aqui, se ponto for maior que recorde, recorde, olha lá, mude recorde para pontos. Com isso ele vai gravar lá nessa variávelzinha aqui, ok? E aí vamos falar o Felpudo, ele vai pensar, vai ficar pensando aqui. Novo recorde. Ok? Então, aí lógico, né? Ele precisa mostrar o recorde nessa hora. Assim que você perder, então, vamos usar aqui, ó,
mostre a variável recorde, ok? Então, vamos jogar mais uma vez, ó, sumiu o recorde, vou fazer qualquer pontuação aqui, perdi. E ponto não é maior que o recorde, então, vou jogar de novo. Não sei porque que estava 18 ali. Agora vou perder. Novo recorde. Ok? Então, ó. 23. Ele mostrou um novo recorde que é 23. E você vai ver se você salvar o jogo, abrir ele de novo. Essa variável aqui já vai ser atualizada com o valor que a gente tem lá na nuvem. Ok? Então, com isso dá para a gente criar um high score aí para o nosso jogo, com uma variável que fica salva lá entre vários usuários em comum. O passo aqui nessa aventura do Felpudo, o Felpudo não aguenta mais, ele precisa da fofura da namorada dele, que ele está quase chegando lá, está quase salvando ela. Vamos dar o último retoque aqui no nosso jogo, que é colocar um som, né? A gente não usou som em nenhum jogo, vamos usar esse aqui que tá, eu acho que é o que tem mais código até agora, dos que a gente fez, né? Mas vamos tentar implementar uma musiquinha aí de fundo e um barulhinho para pancada, um game over aí, né? Então, para a música de fundo eu venho aqui no palco, vou criar um som. Lembra que o som ele tem que estar associado ao objeto que vai disparar o som, né? Então, para isso eu vou subir. Eu vou carregar um som a partir de um arquivo que eu tenho. E eu tenho, vamos ver se eu acho aqui. Então eu vou escolher essa musiquinha aqui, ó, essa música da Nintendo. Por favor, não me processem, Nintendo. Então, ele vai subir a música aqui, espero. Será que foi? Vamos ver de novo. Música Copa, MP3, beleza. Então, ele importou o arquivo aqui. Demora um pouquinho porque a música ela é maior, né? Legal, carregou o som aqui. Posso dar até o play aqui, ó. Bacana. Para tocar música, ó, é só logo que iniciar a cena, eu vou só tocar ela aqui. Toque o som, não tem segredo, tá? Então quando iniciar, legal. Quando a gente acertar, quando acertar não, quando der uma porrada, né? Quando der uma pancada, pode ser aqui, ó, quando receber, toma pancada, talvez aqui dentro, ó, vamos ver. Eu vou dentro do barril carregar um som. Ok, ele já estava carregado aqui, eu não sei porquê, não me lembro de ter carregado, mas eu vou usar ele mesmo. Toque o som, olha lá. Ok, então. Ok. E na hora que o Felpudo perder, que ele vai falar, xiii, perdi, eu vou adicionar um outro som nele. Esse som já veio com o ator, né? Eu não sabia que ele vinha um som padrão, imagino, não sei. Vou pegar aqui esse aqui, ó, um gato tomando uma escovada, ó. Ok? Então, na hora que ele falar xiii, perdi, toco o meu 2. Ok? Então,
Depois ele fica chamando essa variável. Porque acabou a vida, né? Por quê? Porque acabou aqui a minha vida, né? E ele fica chamando o evento errou, tá vendo? Aqui seria bacana ele chamar o errou uma vez só, né? Eu tinha criado uma variável, né, aqui no felpudo, ó, que chamou acabou o jogo, ok? Depois que acabou o jogo para 1, acabou o jogo virou 1, você não entra mais nesse laço aqui, tá? Então a gente fala assim, ó, aqui é só colocar um if, ó, você fala assim, ó, se acabou o jogo for igual a 0, olha lá, ele entra no laço, vira 1 e ele só entra uma vez nesse laço. Tudo bem que ele vai ficar disparando o evento várias vezes, mas aqui ele não deixa, tá? Então depois que você morrer, ó, morre uma vez só, a barrinha acaba e não dispara o evento várias vezes, não dá esse bugzinho no final. Beleza, pessoal? Então, esse aí é a nossa, imagino que a 8ª aventura, né, do felpudo. E eu acredito que ele está muito perto da fofura da sua amada. E se vocês estiverem gostando aí dessa série de aulas, deixem um like aí no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, como eu sempre digo, né? Se vocês estiverem gostando de aprender aí sobre desenvolvimento de games, sugiro que vocês deem uma olhada lá no canal do YouTube do Geek Academy. Okay? Esse aqui é o Geek Academy. Todo dia a gente coloca tutorial novo aí. Se vocês forem lá pelas playlists, vocês vão ver que a gente tenta separar numa ordem legal para vocês aprenderem do zero, tá? Desde introdução à lógica até as primeiras ferramentas, né? Amanhã, se você sentir o Scratch é legal para aprender lógica, aprender algoritmo, mas pô, eu quero fazer umas coisas mais profissionais aí, quero fazer jogos para celular, publicar um jogo na Apple Store, tá? Se vocês quiserem aprender a fazer isso tudo, não deixem de ver todos os tutoriais aqui do site e também lá no nosso portal do Udemy, tá? Se você entrar lá na minha página do Udemy, você vai achar um monte de cursos sobre desenvolvimento em Unity, jogos 2D e 3D, jogo para iPhone, para Android, aplicação em realidade aumentada, né? Jogo em realidade aumentada. Esse curso aqui de aplicativo para iOS eu ensino a fazer compra dentro do jogo, publicar o jogo na Apple Store, tá? Então são cursos bem bacanas, aí, bem completos, bem profundos aí sobre o assunto, tá? Modelagem e animação no 3D Max, se quiser aprender a fazer um personagem, animar o personagem antes de jogar no seu game, né? Então, tudo isso vai estar lá no nosso portal de aulas. E lembra que você nunca vai pagar esses preços aqui, ó, esses preços são muito caros, tá? Porque sempre no nosso canal do YouTube você vai ter lá, deixa eu clicar em um vídeo aqui, vocês vão ver que todos os vídeos eles sempre têm atalhos para os cursos, ó, links com um belo de um desconto nos cursos, tá? Então, esse aqui, criação de arte para game, ó, sai R$48, tá vendo? Ó?
86% de desconto entre um cano e o outro, tá? Ok? Opa, deixa eu pausar aqui. Beleza, pessoal? Eu espero que esse conteúdo aí seja de grande utilidade para vocês. Espero que vocês estejam aprendendo e tomara aí que a galera goste de saber um pouco mais sobre desenvolvimento de software, de aplicações, que com certeza se a gente impulsionar esse tipo de desenvolvimento, a gente vai ter um ganho muito grande aí nas próximas gerações, na educação, tanto na economia, até na indústria, né? Se a gente conseguir executar o desenvolvimento de aplicações, de games em grande escala, né? Como os países mais desenvolvidos conseguem hoje em dia, eu tenho certeza que isso vai ser um ganho muito grande para todo mundo, para a sociedade, né? E para as pessoas aí no Brasil. Tá ok? É por isso que eu faço aí essas aulas, por isso que o Felpudo me ajuda aí a criar esses cursos bem legais para vocês, e espero que tudo isso seja de grande ajuda aí para quem não pode ir lá fazer um curso numa escola, né? Às vezes não pode vir aqui para São Paulo. Então, espero que vocês estejam aprendendo bastante aí com o nosso trabalho e com o nosso canal. Tá ok, pessoal? Então, obrigado aí. Ficamos aí nesse vídeo e aguardem que ainda vai ter mais desafios aqui na busca do Felpudo pela sua namorada fofura.